Boa noite, Jean. Boa noite, Nelisa. Tá me ouvindo bem? Sim, tá cortando um pouco, não sei se a minha transmissão também tá cortando, mas a sua de lá pra cá tá cortando bastante. Ixi, deixa eu ver, a sua tá perfeita pra mim. Ai, que bom, Bom, então, que bom. vamos ver aqui. Eu tô próximo do aparelho, eu sempre fico próximo do aparelho da internet para que não haja interferências. Vamos lá, Eu boa também tô noite. pertinho aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tem aqui com a gente, além das várias pessoas de Apiacá que estão aqui te prestigiando, Hugo Roncone, que faz parte é um mito na história do Sinoreg, foi presidente do Sinoreg. Prazer, Hugo, em receber você por aqui, além do Veraldo, além de Lúcio, que chegou agora, Marco Antônio da Corregedoria, temos membros da Corregedoria hoje. Que honra, que Jean, honra. as pessoas me cobram muito o me apresentar, que como a gente está entre amigos, né, eu esqueço de me apresentar e é importante porque o vídeo fica gravado para as outras pessoas terem acesso. Eu sou Nelisa Galante, registradora civil e tabeliã de notas aqui no Espírito Santo há 10 anos, completei 10 anos agora em janeiro, sou nativa aqui no Espírito Santo, amo o meu ofício, sou extremamente apaixonada, quem me acompanha aí ao longo desses 10 anos deve ter a certeza que eu sou apaixonada, porque são caminhos duros que a gente tem que passar para se elevar, né? Conseguir elevar o registro civil, e aí Sim, a gente vai se esforçando para ver sempre em busca do que é melhor para a gente, para a especialidade, para a atividade notarial e registral. Jean, bem-vindo ao Espírito Santo, né? Eu acho que você não é capixaba, obrigado. bem-vindo ao Espírito Santo, se Não, apresente para o pessoal te conhecer. tá bom. Boa tarde, pessoal, Nelisa, né, que nos conhecemos há tempo a partir do concurso, né? Eu nasci no Mato Grosso, né, mas fui criado em Mato Grosso do Sul, que infelizmente aqui na região todo mundo chama de Mato Grosso, embora sejam dois estados distintos, né? E, e me criei lá, me radiquei no Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma história de cartórios desde os meus 15 anos. Foi o meu primeiro emprego, foi com cartórios. Dos 15 anos até os 27, trabalhei em cartório, ou seja, 12 anos. Aí passei num concurso para escrevente. Na época, em Mato Grosso do Sul ainda tinha essa função para escrevente do analista, né? Atualmente os analistas que cuidam dos processos no fórum. Fiquei mais 2 anos e, em função da experiência que eu tinha com o cartório, eu acabei sendo chamado para trabalhar na Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei de 2009 até 2015, onde aí surgiu a oportunidade de administrar um cartório interinamente em Corumbá, e aí fiquei lá por 3 anos, e quando aí desenrolou o concurso do Espírito Santo e viemos parar aqui em Apiacá, né, no extremo sul, no ABC Capixaba, uma cidade bem tranquila, né, na divisa aqui na beira do rio, na divisa com o Rio de Janeiro, bem pacata, né, um lugar, o que a gente estava procurando, né, procurando assim um pouco de qualidade de vida. Então essa é a minha história, né, em relação à chegada no Espírito Santo. Não conhecia, né, nunca tinha vindo nem passear aqui, e acabei fazendo o concurso por influência de uma colega de trabalho na época da corregedoria, que ela tinha um irmão que morava aqui no Espírito Santo, e falou assim, vamos fazer o concurso lá no Espírito Santo, né? E o irmão dela, que trabalhava aqui, que hoje está morando em Campo Grande, falou assim, ei, Jean, você caiu na lorota da TT. A TT só te chamou para cá para poder para ela não vir sozinha fazer o concurso. Enfim, aí eu acabei passando aqui, ela não passou, mas hoje ela está no Rio Grande do Sul. Mas essa é a minha história com relação à chegada aqui no Espírito Santo. Bem-vindo. Você vai gostar, né? O Obrigado. pessoal aqui é meio frio, assim, no começo difícil a gente se chegar, mas a gente consegue se aprumando aos pouquinhos. Sim, sim, com certeza. Já experimentei isso. No começo, né, teve assim, realmente, rapaz é de fora, não sei o quê, mas, né, com o passar do tempo, o pessoal vê que a gente só é de fora mesmo, né? Mas a intenção é trabalhar e prestar o melhor serviço aqui. A primeira pergunta é, você é filho de quem? E aí você não é filho de ninguém que as pessoas conhecem, né?
E aí ficou, mas eu achei que você fosse filho de não sei quem. Sim, de fato, realmente é assim. Uhum. Então vamos lá, o assunto, né, registro civil, nossa primeira live que traz o tema do registro civil. E aí vamos falar de segunda via, o Jean vai ensinar para a gente um pouquinho da história, do histórico, né, do termo, da segunda via e tudo mais. E a primeira pergunta é, o que é segunda via? Muito bem, meus querida Nelisa, né, os demais participantes aí que nos assistem. A segunda via era um negócio que me intrigava, né? Que sempre me intrigou. Porque, como eu disse, eu tive experiência no cartório, mas eu trabalhava num cartório de registro de imóveis, né? Que acumulava a função de notas, protesto, enfim. Lá, isso é em Cacilândia, até hoje é assim, né? Lá tem um cartório de notas com registro civil e um cartório de notas com as demais especialidades acumuladas. E trabalhei no balcão, né, em todos os setores, e toda vez que o pessoal pedia uma certidão lá, era a certidão da matrícula, né? E quando eu fui para a corregedoria, que nós começamos a fazer as fiscalizações, viajar, e a gente se deparava com essa situação, segunda via. Até a gente encontrava em alguns livros, né, muitos colegas devem ter isso aí, escrito assim, segunda via, terceira via, quarta via, né? Várias... assim, relatando a sequência da quantidade de certidões emitidas como se fosse segunda via. Mas eu falei, gente, no senso comum é muito prático, né? O que é uma segunda via, no senso comum? É uma cópia, né, de um original expedido anteriormente. E aí, só que hoje em dia não é isso, né? Na verdade, a segunda via, na verdade, não existe, né? Ela é uma certidão, né, em breve relato, né, nos termos do artigo 19, né, da Lei de Registros Públicos, que desde sempre vem sido feito e realizado pelos cartórios. E no registro civil é muito comum. O pessoal chega e já fala assim, eu quero uma segunda via, né? Mas a segunda via, tecnicamente falando, ela não existe. Por quê? Porque a gente teria que tirar cópia de alguma coisa que já estaria arquivado no cartório. E não é o que acontece, né? Como aqueles que já são da área, mas para aqueles que não são também, a certidão, ela é um extrato, né, do registro. Então, você vai extrair elementos ali que atendem à busca que o cliente quer. E a segunda via, ela se estruturou com esse termo, historicamente falando, né, voltando para o foco mesmo da pergunta. Desculpa, tá, que eu viajei um pouquinho aqui. Mas ela passou efetivamente a existir tecnicamente na legislação a partir de 1529, né? Foi quando o governo instituiu os chamados livros canhotos, né? Para controlar, porque estava tendo muita inconsistência nos registros, né, acontecidos. E esses livros canhotos, hoje aqui no Espírito Santo, fazem parte do acervo, né? Tem um arquivo estadual, né, de documentos, que não sei se algum colega ainda tem, mas a primeira via, né, a segunda via do registro, que era lado a lado, né, não era uma segunda via carbonada, tirada uma atrás da outra. Ficava a segunda via do lado esquerdo, presa ao canhoto, né, e os registradores preenchiam essa segunda via e mantinham no cartório, e a primeira via ia com a parte, ou seja, daí que surgiu o termo segunda via, com relação à certidão que tinha aquele padrão, que tinha aqueles elementos. Entendi. Então o termo é atécnico. Eu quero uma segunda via do meu registro de nascimento. Sim, é atécnico, porque você não tira uma cópia do registro, né? Você extrai os elementos, né? Com aquela estrutura que o pessoal chama de segunda via, mas que, na verdade, de acordo com a Lei 6.015, que é a atual lei em vigor, né, que trata dos registros públicos, seria uma certidão em breve relato, né, com os elementos ali que hoje são regulamentados pelo provimento número 63 do CNJ. Uma questão interessante sobre o termo propriamente dito segunda via diz respeito que a lei em si, né, nas pesquisas que eu fiz, ela não traz, né? A partir de 1929, ela traz essa questão de emitir a certidão em duplicata, né? Não fala propriamente segunda via.
Mas olha que interessante com relação à evolução normativa e a partir até da regulamentação do CNJ, né? Pelo provimento número 2 de 2009, o CNJ regulamentou o padrão de certidão que a gente usa hoje, né? Que são as segundas vias que a gente emite. No artigo 2º, né? E aí que eles falam sobre até o requisito da matrícula, né? Aí depois, em janeiro de 2010, né, com o provimento número 3, ele fala a respeito de primeira e demais vias, né? Ou seja, o provimento número 3 do CNJ, ele retoma a questão do termo segunda via, embora na lei já não haja essa previsão. E aí, para sacramentar, o provimento 63, lá no artigo 6º, né, quando fala a respeito da questão da emissão da certidão com o CPF, ele traz de novo, né, a segunda via. Ou seja, a gente pode falar que, com relação ao cartório ou registro civil, a segunda via é a common law, né? Virou a lei, né, daquele padrão de certidão que tecnicamente não existe. Entendi. E desde quando mesmo esse termo começou a ser usado? Foi em 1928, né, o decreto 18.542, mas que entrou em vigor em 1º de maio de 1929. Aí daí para cá a gente só vem usando esse termo. Aí daí para cá todo registro civil só usa a segunda via. Legal. Não sabia disso, muito interessante. É possível extrair segunda via de documentos do registro civil? Então, como a gente já abordou que o termo segunda via é atécnico, né? É possível sim, né, com base no artigo 18, o artigo 18 da Lei de Registro Público fala que a gente pode extrair certidão de livros ou arquivos, né? Não só no registro civil, mas em todas as especialidades de registro. A nossa tabela de emolumentos, inclusive, prevê, né, valores referentes ao desarquivamento, né, de eventual certidão que tem que tirar, por exemplo, de processos de habilitação, né, que, conforme os colegas sabem, sempre, né, o pessoal que tem buscado cidadania, a dupla cidadania, nos procuram, né, tentando encontrar uma pista e saber da onde que é o registro de nascimento do avô, do bisavô, e esse elemento a gente consegue extraindo lá, né, do processo de habilitação. E com base no artigo 18, perfeitamente possível e legal. Mas na verdade, né, não é uma segunda via. A gente pode extrair a certidão daquele documento mediante relato, né, mediante transcrição, transcrever os elementos daquela certidão que a pessoa busca, ou mesmo pelo processo reprográfico, que é o que o artigo 18 também prevê, né? Aliás, o artigo 19, né? 18 e 19, que tratam dessa questão dos processos de reprodução. Então é possível, não uma segunda via, né? Mas é como se fosse, vamos dizer assim, né? Porque você vai tirar, se for por processo reprográfico, ipsis literis, a imagem do que está arquivado ali naquele documento. Essa explanação sua serve para a gente, delegatária do serviço público, se esforçar em organizar o acervo, né? Quando eu assumi o cartório há 10 anos, eu não tinha muita essa noção de que um dia eu não estaria mais ali e que alguém assumiria e precisaria ter facilidade para localizar as coisas. Então, no começo, eu fiquei um pouco perdida e a gente não tem, né, um manual de como ser um bom delegatário, como ter um acervo perfeito, a gente não tem. Então, depois de um tempo na atividade, eu fui entendendo que eu não estaria mais ali e aquilo precisaria estar organizado. Eu estou com um pedido agora no cartório de um desarquivamento para ir no acervo em busca de uma planta. Acontece que o acervo de um cartório que foi até incorporado ao meu, ele não está numa organização boa e aí a gente tem que ficar em várias caixas, né? Hoje a gente já tem a possibilidade de digitalizar os delegatários do futuro, isso vai ser muito melhor, porque a gente vai ter, em alguns casos, terão as vias físicas e em outros casos terão as vias físicas e digitalizadas. Então, fica essa recomendação, né, para os nossos colegas que deixem sempre um acervo muito organizado. Tem um provimento do CNJ que
nos autoriza a descartar, né, a parte física, desde que digitalizados, de alguns tipos de documentos. E aí, esse caso dessa planta, eu estou rezando para estar na caixa, que vai estar um ano, né? Sei lá, 1980. Estou rezando para estar lá, porque eu não fico segura de dizer ao cliente, ao usuário, que eu simplesmente não localizei. Aí eu olho 3 caixas para trás, 3 caixas para frente, e normalmente eu acho nessas caixas que não corresponde à etiqueta que está na caixa. Mas, enfim, vamos sempre nos esforçar para organizar o acervo, para facilitar a vida do usuário e da nossa vida. Sim, sim, com toda certeza, Michele. Estou vendo o nome da Michele aqui. Com toda certeza, Nelisa. E o que você faz, eu também enfrentei aqui. Eu creio que a maioria dos colegas enfrentaram isso, né? Quando uma das questões que eu fiz questão de colocar, depois que eu assumi aqui, até fiz um relatório para o juiz e tal, foi justamente isso, né? Porque constava no CNJ que o acervo aqui era digitalizado, né? E essa recomendação é de 2009, né? Eu assumi aqui em 2019, ou seja, durante 10 anos não houve preocupação em digitalizar. Hoje eu estou digitalizando, posso dizer que eu estou na segunda fase de digitalização aqui. O acervo de Apiacá, a parte de registro civil, já está toda digitalizada. Ou seja, tem um ano que eu estou aqui, né? Ou seja, eu não precisava do investimento considerável, né? Nem de tempo e nem financeiro para fazer isso. Mas digitalizei toda a minha parte, aí eu recebi mais 2 acervos aqui, né, de outros 2 distritos, e agora de nascimento são 13 livros, já digitalizei também, e agora já comecei de casamento. Então, né, planejando, né, realmente dá, e a gente realmente concordo plenamente com você. Temos que pensar que isso aqui precisa ser eterno, né? E eu vou esforçar ao máximo para também descartar o máximo de coisa possível. As próprias escrituras, as escrituras atuais que eu faço, eu já não arquivo mais nada, né? Eu digitalizo, peço os documentos do pessoal, arquivo todo o sistema, tudo no DRD, perfeito, ó, jabazão aqui pro Eduardo, sistema é ótimo. Então arquiva tudo ali, já assina com certificado digital, né? Cumpre a medida provisória 2200. Então, né, eu nem arquivo. As partes até às vezes admiram, falam assim, nossa, mas você não vai ficar com nada disso? Eu falei, ó, nunca mais, nunca mais. Isso aqui tá tudo no sistema, backup aqui, servidor duplo, igual provimento 74, em nuvem. Então, papel, o mínimo possível. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Esse termo aí que a gente descobriu aqui, que é a técnico, a segunda via, se refere apenas a nascimento, casamento e óbito, ou a gente pode expandir aí para outras especialidades? Sim, né? Toda especialidade, eu creio que pode ser utilizada. Eu até, no registro civil, né, nós temos 5 livros, né? Que é o A, o B auxiliar, o C auxiliar, o D e o E nas comarcas da sede ou da primeira zona, né? Dependendo do tamanho da cidade. Então, todos esses livros, partindo da questão de que a segunda via realmente era tirada de uma cópia, né, que ficava no cartório, ou do próprio registro que era feito em via carbonada, né, a princípio quando era manuscrito, e depois quando veio a tipografia para o Brasil, que são até contemporâneos, né, tanto o carbono quanto a tipografia são contemporâneos. Tanto que a gente encontra, às vezes, cópias, né, manuscritas com sinal, né? Quando você pega uma primeira via antiga para algum evento, ou nos processos de habilitações antigos, você vê, né, o sinal do carbono atrás. Então, no manuscrito ou na máquina de escrever, que já chegou bem depois, né, aqui, 1948 foi a primeira fábrica instalada no Brasil da máquina de escrever. Então, era possível sim você datilografar tudo. Então, era uma medida que a tecnologia da época pedia, né, dos cartorários, né, dos registradores, para poder imprimir um pouco de agilidade, né? Como na época, creio que não era tão dinâmico, né, as questões de anotação e comunicação, então, às vezes era primordial, era essencial que mantesse essa cópia no cartório para poder adiantar as coisas.
E menina, voltando um pouco ao assunto do livro Talão, esse livro Talão, eu posso até dizer que ele causou um certo problema, né, na sequência dos registros e às vezes na falta de registro. Porque não raro, né, a gente, até conferindo, né, os documentos que a gente tinha que enviar agora, dia 16, para a CRC, a gente vê que os pais, né, naquela época, traziam as crianças em pacote, né, esperava trazer aqui, nossa, tinha casos aqui que tinha 10 registros, né, na sequência, do mesmo pai e da mesma mãe. Então, o que o cartorário fazia para agilizar? Ele preenchia só o talão, né? Preenchia o talão e deixava ali em branco a folha para poder preencher depois, para liberar o pessoal. E não raro, né? Esses depois preenchimentos aqui não condizia, não batia as informações. O espaço que ele tinha deixado não dava para preencher, né? Eu posso até citar um caso concreto que eu tive a oportunidade de presenciar em Mato Grosso do Sul, na cidade de Jaraguari, né? Que a dona Zulene, né? A dona Zulene não está participando, mas vai ficar registrado aqui. Numa das correções que nós fizemos lá, ela mostrou para a gente, né? Essa divergência, porque ela tinha os talões, né? Com determinados registros numerados e tal, e preenchidos, só que nos livros totalmente em branco, né? Totalmente em branco. E aí, se ela fosse seguir a cronologia do preenchimento dos talões, as informações do registro não batiam, né? Então, os talões acabaram, eu creio que, embora a intenção do governo era prevenir algumas fraudes, né, ter um controle de que realmente os registros batiam com o que estava, porque os talões não eram para ficar, né? Lembrando disso, os talões não eram para ficar no cartão destinado ao arquivo público, e o governo fazia a fiscalização deles. Então, na verdade, acabou gerando um outro problema para nós hoje em dia, né? Inclusive, demandando para os clientes restauração, enfim, um monte de problema aí. Entendi. É engraçado, né, esses bastidores, né? As pessoas não fazem noção do que a gente vive aqui atrás do balcão. Não. E eu acho assim, esse canal, esse mecanismo aqui, eu acho muito interessante, né? Da gente levar ao conhecimento, né? Até para que aqueles que porventura tem um registro nessa situação, não fique bravo, né? Não vai ficar bravo com o cartorário que está lá hoje em dia, porque a culpa não é dele, né? E a lei ainda, né, por enquanto pelo menos, ainda não permite que seja feita essa restauração ex officio, né, administrativa direta no cartório, né? Então, né, paciência, né? O pessoal, diante desse conhecimento que a gente está divulgando aqui, né, tenham paciência com os novos delegatários aí, que a culpa não é deles. E, Jean, quando a gente pode pedir a segunda via? Quando pedir a segunda via? Bom, a segunda via, como ela é um extrato, né, um espelho, né, podemos dizer espelho do registro quando de inteiro teor, né, que ele vai repetir o registro integralmente. Como ele é um extrato do registro, toda vez, né, que você precisar provar algum elemento, né, que consta no seu registro, vai ser necessário emitir uma segunda via. Aqui no Espírito Santo, não tem essa previsão, né? Nós tínhamos a respeito da certidão negativa de interdições e tutelas na lavratura de atos notariais, mas em Mato Grosso do Sul, uma época, e salvo engano em Minas Gerais hoje é assim, quando você vai lavrar uma escritura, né, ou mesmo uma procuração, você precisa provar o seu estado civil. E essa prova se faz mediante a emissão dessa segunda via, né? Seja de nascimento, né, pela ausência de anotações ali referente a casamentos, seja o de casamento, né, para provar o casamento, ou eventual separação e divórcio. Então, toda vez que você precisar demonstrar algum estado de família, né, de relação de parentesco, ou mesmo o parentesco civil, né, que se dá pelo casamento, então você vai precisar emitir, sim, uma certidão, né? É muito comum nos inventários, né? Os inventários exigem, você precisa apresentar a segunda via atualizada, né? Para fins de comprovar justamente isso, né? O vínculo de filiação com o falecido e de descendência, né? E no nosso caso aqui, no registro civil, para fim de casamento, né? Que a lei, que o nosso Código de Normas exige a certidão emitida há menos de 6 meses. Então, toda vez, né?
toda vez, indistintamente, que precisar provar estado civil, relação de parentesco familiar, vai precisar sim o cliente emitir, né, pedir uma segunda via no cartório, né, e infelizmente, né, aproveitando o gancho, depois do provimento 107, já não vai poder procurar mais o cartório mais próximo, né, vai ter que procurar o cartório de origem, né, ou, né, pedir diretamente lá na CRC, mediante o acesso externo, né, do usuário, não mais do registrador, né, que era uma ferramenta que facilitava muito mesmo para os usuários que precisavam desse tipo de serviço. Justamente, a gente andou para trás, né, com o provimento 107. Nossa, totalmente, Nelisa, totalmente. Nossa, hoje eu ainda atendi uns clientes aqui e eles saíram assim, né, decepcionados, né, e falaram, puxa, eu vou ter que, né, ter toda essa mão de obra, né, mas, né, por enquanto não tenho o que fazer. Uhum. E vamos para a última, nos encaminhando para a última pergunta. Segunda via é o mesmo que inteiro teor? Depende, né? Depende. Se a gente considerar que alguns cartórios realmente arquivavam, né, uma segunda via, essa segunda via poderia sim ser de uma certidão emitida em inteiro teor. Mas, diante de tudo que a gente está conversando aqui, né, tratando de que a segunda via, na verdade, é uma metonímia, né, não é propriamente uma cópia, né, de um documento que está arquivado no cartório, então, realmente não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A segunda via, né, com base em tudo que a gente já conversou, é uma certidão em breve relato com os elementos que hoje é regulamentado pelo CNJ no provimento 63. E a certidão de inteiro teor não, né? É a transcrição literal, integral, com erro de grafia, de concordância, conforme consta no assento original, né? Então, realmente são coisas distintas. Então, pode ou não ser, né? Como no direito tem muito isso, né? Então, uma segunda via pode ser de inteiro teor, sim, se por acaso o cartório tinha essa praxe de, toda vez que emitia uma certidão de inteiro teor, mandava o carbono lá e já deixava guardado para facilitar uma futura reemissão. Mas, diante do que a gente estabeleceu aqui a respeito do que é a segunda via, não é a mesma coisa, né? São coisas distintas. Eu recebo muito no balcão dúvida quando vem o usuário vem pedir a segunda via, aí eu falo, a segunda via que eu especifico, né? A segunda via em breve relato, ou a segunda via simples, eu uso esse termo simples para facilitar o entendimento. Ou inteiro teor, inteiro teor, e a pessoa não sei, decide. Qual é o caso que precisa de uma certidão de inteiro teor? Qual é o caso que precisa de certidão simples? Aí eu fico olha, quem tem que determinar é você. Não, tem órgãos que exigem certidão de inteiro teor. A gente fica numa situação ali difícil porque eles jogam a bola pra gente e a gente não consegue identificar o fim, né? Essa certidão é para quê? Cidadania italiana? Cidadania italiana a gente já sabe que precisa ser inteiro teor, mas eu vou dar um exemplo que a gente não está acostumado a lidar e aí a gente não consegue dizer, né, se é inteiro teor ou se é uma breve relato, que é uma certidão simples. Sim, sim. Você passa por isso aqui também? Eu passo sim. E se a gente analisar, né, o artigo 18 ali, que fala que a gente precisa emitir sem indagar nada, né, a gente até estaria ferindo, né, o artigo que fala a respeito disso. Mas se você não indagar, realmente não tem como. Você pode, né, realmente emitir uma certidão equivocada. Dias atrás, eu atendi um casal aqui que veio para casar e eles eram registrados na cidade vizinha aqui de Bom Jesus e Itabapoana, aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando o cônjuge trouxe, né, ele trouxe a certidão de inteiro teor, né, eu até comentei com ele, falei, olha, não precisava ser de inteiro teor, né, porque é bem mais cara, né, é bem mais cara a certidão de inteiro teor do que a em breve relato. E realmente há situações que a gente não, por mais que nos esforcemos, né, a gente não consegue identificar. E uma questão bem interessante até, que eu me lembro, Nelisa, do que eu enfrentei no concurso aqui, né, que quando teve a época de apresentar os títulos, né, precisava apresentar a certidão atualizada, né,
Aí você ficava naquela, bom, a minha certidão, apesar de ter sido emitida lá em 1997, foi quando eu casei, apesar de ter sido casado lá, ela está atualizada, porque não teve nenhuma alteração. Mas será que a banca do concurso realmente quer isso? Será que ela não quer uma certidão com data atual, né? Então parece que é a mesma coisa, né? Parece que é a mesma coisa e então aí entra de novo aquilo que a gente estava conversando. Novamente, é muito melhor, né? Mais prático não correr o risco e pegar uma certidão de data atual, que daí ela vai estar atualizada do mesmo jeito. Uhum. Vamos aqui, né, Jean? Nossas perguntas eram 7, você explanou muito bem tudo. Algo a falar para a gente encerrar? Então, eu queria fazer algumas considerações, né, sobre, por exemplo, divergências, né, que a gente encontra na legislação e provimentos do CNJ, né? Um exemplo é a questão do número da matrícula. Pelo que o CNJ regulamentou, o número de matrícula da certidão é um elemento da certidão, não do registro, né? E a gente adotou, né, por praxe, consignar já direto, né? Quando você emite uma certidão, um registro, né, quando você faz o assento, sai lá já o número da matrícula do nascimento, do casamento ou do óbito, que seja, né? Já sai o número da matrícula lá certinho. Então, é um elemento que, na verdade, não é do registro, né? Ele você coloca aqueles elementos na certidão para que isso permita uma segurança, né? Que com o dígito verificador lá, com base naquela sequência, né, de números anteriores, gera-se o dígito verificador. Mas é uma prática que nós adotamos que facilita muito essa conferência, porque o leigo, né, o cidadão comum, como é que ele vai saber que o dígito verificador está certo, né? Então, se ligar no cartório e a gente já tem aquele elemento pronto no registro, é muito mais fácil a gente conferir, né? Embora, eu lembro bem que quando o CNJ disponibilizou aquele gerador de matrícula, né, que os sistemas ainda não estavam aptos a fazer esse cálculo, né, automático, ele também permitia, né, aquele mesmo gerador de matrícula permitia conferir a matrícula. Ou seja, em tese, quem fosse utilizar aquela certidão deveria baixar aquele gerador de matrícula para verificar se tinha alguma inconsistência ou não. Eu já fiz muitas certidões erradas aqui daquela época, né? Porque às vezes errava um número, né, referente ao registro ou o tipo do livro, né, que era um B auxiliar e era um B, e aí a matrícula ficava errada. Aí, né, o pessoal apresenta aqui e aí a gente tem que corrigir porque não bate o número da matrícula. Então, né, é mais seguro, né, mas não é um elemento que tecnicamente realmente pertença ao registro. Não é o elemento do registro, é um elemento que deveria constar realmente na certidão, né? Muito interessante isso aí. É bem interessante. Uma outra questão que eu queria abordar a respeito de que a lei de registros públicos, ela impõe que a gente inclua alguns elementos nas certidões que às vezes não façam parte do registro, não façam parte do pedido, né? Não façam parte do pedido. Então, vamos supor, fulano, eu quero uma certidão de nascimento, mas aí o fulano já é casado, né? Então, se a anotação consta lá, independente do cara querer a certidão de nascimento, né, como a gente vai pedir a segunda via, né, vai sair automaticamente por força dessa obrigação legal. Mas, Nelisa, esse dispositivo, se a gente não pode pegar ele muito ao pé da letra, né, porque tem elementos que são sensíveis, né, e não há necessidade, se você constar, eu acho que vai gerar um certo constrangimento. Por exemplo, um reconhecimento de paternidade, né? O 8560 fala que não pode constar nenhum elemento, né, a respeito desse tipo de situação. Então, você vai colocar, né? Eu não coloco, o sistema automaticamente coloca, né? Então, você tem que ficar, às vezes, monitorando isso daí, né? De repente, uma questão interessante, ver com o Eduardo se não tem como ele automaticamente já tirar isso fora, né? Para a gente não correr o risco de errar. Mas se o elemento que consta no registro é de legitimação, né, não tem por que a gente consignar isso lá, porque a pessoa vai falar assim, peraí, mas por que tem esse elemento? Há elementos, né, essa certidão contém elemento de averbação.
Ah, mas do que é, né? Referente ao quê? Então, né, para evitar esse tipo de indagação aí, é, realmente, né, se a gente tivesse esse mecanismo de segurança, nos ajudaria bastante, né, na hora de emitir certidão com esse tipo de informação, né? E no mesmo caso de adoção, né, e outros elementos que são sensíveis que não podem constar. Sabe que Uma eu coisa... tive, sobre esse Pode ponto falar. aí, eu tive o Charlie, eu não sei se ele está aqui ainda, o Charlie da segunda zona de registro civil e notas de Vitória. Ele entrou aqui e eu lembro que eu levei esse assunto para ele. Eu tive uma aula na pós-graduação com uma colega mineira, me falha o nome dela agora, mas ela dá palestra no Brasil inteiro. E a aula era de registro civil e ela explicou o seguinte: não cabe ao registrador civil escolher o que vai ou não na segunda via, na certidão. Por exemplo, até essa aula, o erro de grafia, essa aula me marcou muito. O erro de grafia, que a gente faz, né, a averbação lá, e muitos colegas colocam: a certidão apresenta elementos de averbação, ponto, não menciona o erro de grafia. E eu fazia assim até essa aula. Ela explicou o seguinte: não há proibição na lei de se constar a averbação do erro de grafia na certidão. Há proibição na lei de se constar a adoção, a lei de proteção à testemunha, de se constar um reconhecimento de paternidade ou maternidade. E não, o reconhecimento de socioafetivo a gente consta, né? Não, me falhou a memória agora. O reconhecimento socioafetivo. Não me lembro exatamente. Mas em relação à adoção, por exemplo, que é o exemplo master, né? Não consta nada, nenhum elemento na certidão. Estou me confundindo, desculpa. A adoção a gente vai fazer um novo registro. A proteção à testemunha. Sim. Que vai constar lá uma verbação de que aquela pessoa não pode emitir uma certidão dela. A lei manda não emitir, né? Não emitir, você não pode emitir. Sim. Tem que realmente constar a presente certidão, consta elementos de averbação. Mas um erro de grafia, por exemplo, a orientação dela não cabe a você escolher se esse erro de grafia, que era um S e passou a ser um Z, que você corrigiu, vai estar ou não ali. Deve constar, porque a lei não diz que você não deveria constar. E daí para frente, eu só não consto mesmo o que está na legislação para não constar. Consto todos os detalhes nas segundas vias emitidas. Sim, sim. Eu também citei esse exemplo por causa disso, né? Nessa questão das vedações. Porque no mais, né, realmente não tem por que não constar. E se a pessoa ficar curiosa, mas qual que é o elemento, né? Qual que é o elemento? Aí você vai constar lá. Pedir autorização judicial. Isso. Essa questão que você colocou da retificação é bem interessante, né? Porque isso é um entendimento particular meu. Eu não li isso na doutrina. Mas quando tem algum elemento que já tem campo específico, né, seguindo o modelo do CNJ, eu não transcrevo na averbação, né, aquele elemento, né? Então, por exemplo, igual CPF, né? Você tem que fazer uma averbação de inclusão de CPF para poder constar, né, o CPF para você, né, como, né, repisando, né, que a gente já quem é da área sabe, mas tendo em vista, né, que essa live não é para todo mundo. Então, a gente só pode te extrair uma certidão de elementos que constam já no registro, né? Então, se você precisa emitir uma certidão com o CPF, você precisa averbar esse CPF. E no modelo do CNJ tem um campo específico por CPF. Eu, particularmente, eu não acho necessário você indicar essa anotação, essa averbação ali, né? Porque já tem o espaço próprio para isso. Da mesma forma, né, quando tem alguma retificação, quando troca nome de pai, né, retifica, né, por demonstração de erro evidente e tal, ou erro de grafia, eu também, né, acho que é desnecessário. Consta, né, essa informaçãozinha que tem elementos de averbação, mas, né, só menciona lá, né, essa questão. Aproveitando o gancho dessa questão de colocar anotações ou averbação na certidão, né, uma outra questão que eu não sei se aqui, eu não peguei nenhuma, tá, gente? Eu tô falando de maneira geral, mas aqui dos colegas eu não peguei nenhuma de colega que faz isso. Mas
é a questão de se cobrar a verbação em certidão, né? E, tecnicamente, isso é equivocado. Por quê? Porque você averba no registro, você faz anotações e averbações no registro. A certidão, ela vai extrair aqueles elementos que estão dentro do registro, né? Então, cobrar a verbação de novo, né, pode caracterizar aí um bis in idem, né, que você está cobrando. Você cobrou quando fez a verbação no registro e está cobrando para transcrever aquele elemento da verbação na certidão, né? Eu acho que isso não é adequado. Não peguei, né, nenhum colega que tenha feito isso, né? Mas aos clientes, aos usuários que porventura tenha isso, né, questione, indague, né? Fala, ó, isso aqui tá certo, né? Eu posso levar esse recibo para o juiz dar uma olhada, para poder questionar, né? Então, gente, cuidado, né? Precisa tomar cuidado com essas cascas de banana aí, né? Né, por causa de uma coisa, né, à toa, a gente sofreu um procedimento administrativo e outras coisas mais aí, né? Algo mais, minha querida Nelisa? Não, por mim, a gente tô satisfeita aqui. É sempre eu como representando o Sinoreg, é sempre um prazer receber todos os colegas. Como eu aprendo muito. Essa questão da segunda via, esses detalhes históricos todos, eu não sabia. E eu tenho a humildade de falar como eu aprendi muito com o Santolin, com a Ingrid falando de direito do trabalho. Nossa, meu Deus, não sei. A Ingrid manja demais direito do trabalho. Meu Deus do céu, incrível que é a guria. Bruno então, também, nossa, Marisa, nem se fala, o pessoal é excepcional. Temos muitos ouros aqui no Espírito Santo, né? Com a chegada de vocês. Nos elevamos mais. Michele, boa noite. Não falei com você, Suzana, boa noite. Jean, muito obrigada. A gente já abre aqui para você escolher ou o pessoal sugerir temas para a gente voltar em agosto, setembro, com novos temas para o registro civil, de notas, o que for, o que a demanda nos exigir, né? Obrigada, Jean. Sim, com certeza. Fica com você aí para encerrar. Estou à disposição, né? Se algum colega tiver alguma dúvida, né? Mesmo procedimental, né? Como eu disse, como eu fiz parte da corregedoria, a gente conhece bastante de organização de cartório, de orientação. Essa é uma bandeira até que seria interessante, mas quando você, até, não sei se foi você, mas quem que estava fazendo aquele cursinho, até me inscrevi minha funcionária aqui também, que ia ter, né? E foi suspensa por causa da pandemia. E eu acho muito interessante esse tipo de iniciativa. Quando eu estava em Mato Grosso do Sul, tem até um colega que está aqui, não sei se ainda está, o Ari, né? O Ari Vieira, que fazia parte da equipe correcional lá, nas nossas viagens e tal, eu sempre comentava assim, falava assim, nossa, gente, olha, se algum dia eu for cartorário, né? Que ainda nessa época eu ainda não pensava muito em concurso. Mas eu falei, olha, eu gostaria de ajudar, né? Eu gostaria de repente fazer uma força-tarefa. E quando a gente foi assumir o concurso aqui, o Rodrigo até falou que o Sinoreg tinha uma iniciativa que estava visitando os cartórios, né, pelo estado aí, e daí parou, né, e isso é muito importante, né, você vê as deficiências, onde o que cada um tem de problema, e a gente juntar uma turma aí, né, e visitar, fazer uma força-tarefa, de repente, igual a questão do prazo, né? O próximo prazo para daqui a 6 meses a gente tem que mandar mais 5 anos de prazo. Então, de repente, né, a gente sabe que, principalmente, eu mesmo aqui, tive que passar alguns meses trabalhando praticamente sozinho, né? Porque a renda do cartório caiu muito, até que o negócio se estabilizou aqui, foi bem difícil. Então, você não consegue fazer tudo, né? Não consegue fazer tudo o que precisa. Então, né, quando isso, né, for possível, eu estou à disposição, né, e a gente pode criar esse grupo, visitar, falar, fulano, ó, igual a Michele mesmo. A Michele, esses dias para trás, me ligou com a dúvida aí, ela falou assim, nossa, Jean, obrigado, tal. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu gosto de ajudar os colegas, né? E aí, né, se a gente tivesse um grupo assim, com certeza todo mundo ia atingir ia elevar o padrão, né? Todo mundo ia ficar igual para cima, né? Não para baixo. Então, né, se ajudando, né? Cada um dentro daquilo. Caiu ou não? Apareceu desconectado. Não, tô te vendo. Aqui? Não? Ah, tá. Então, né, cada um dentro da sua especialidade, da sua prática, né?
tem muito a contribuir para a gente buscar essa melhoria, né? Essa padronização para cima, sempre melhorando, tá, gente? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, né, de repente em redação de certidão, porque esse tema pareceu muito superficial, mas eu me foquei nele porque eu vinha muitas perguntas nos grupos lá dos notários e registradores, no RCPN, RCPN-TN, na verdade. Não sei se de repente mais de escrevente, mas o pessoal tinha muita dúvida sobre certidão. Ah, e o advogado pediu determinado elemento na certidão, eu posso fazer? Ah, o advogado pediu o nome de todas as famílias, todos os elementos com o nome de família X. É possível? É possível, a lei permite isso daí, né? O que vai mudar vai ser a cobrança de emolumentos, né? Porque você vai ter que fazer busca num monte de registros, você vai cobrar todas aquelas buscas. Mas você vai fazer uma certidãozinha, certifico que após buscas nos livros X, Y, Z, encontrei Beltrano, Cicrano, tal, entendeu? Né? Então, eu estarei, né, à disposição. Podem mandar lá no Instagram, né? Ai, gente, esqueci. Essa plataforma para mim é nova, mas lá no Facebook, né? Direct. Pode mandar que eu vou estar. Pode ser que eu não consiga resolver no mesmo dia, mas eu vou estar à disposição para ajudá-los, tá bom? Tá bom. Obrigada, Jean. Boa noite a todos. Adorei. E aí a gente segue junto. Tá bom, tamo junto. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.